Como invisto no mercado americano? Escuto muitas histórias tristes de amigos que investiram em opções e perderam tudo. Como funcionam os dividendos em fundos de ações? Fala galera, vocês deixaram várias dúvidas pra gente lá no Instagram e a gente vai trazer alguns dos nossos especialistas para estar tirando elas para você aqui no YouTube. Então a primeira pergunta é: como investir no mercado americano? Primeiro a gente precisa quebrar essa ideia de que para estar investindo lá fora você precisa abrir conta em outra corretora, enviar remessas para o exterior e ainda se preocupar nas diferenças da tributação. Você consegue fazer tudo isso pela própria XP. Na XP você tem, por exemplo, as BDRs, que você consegue investir nas maiores empresas do mundo. Você também tem ETFs, então você consegue investir em fundos que replicam índices e ainda tem fundos internacionais, que eles investem lá no exterior. Boa tarde pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Renan, trabalho aqui na mesa de derivativos da BRA e hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no nosso Instagram. A gente selecionou essa primeira pergunta aqui, vamos lá. De que maneira eu posso utilizar estratégias de derivativos para compor minha estratégia de alocação? Então, você pode utilizar de diversas maneiras. Estratégias de derivativos, elas são muito amplas. Então você tem estratégias com opções, com termos, com futuros, que podem se encaixar perfeitamente na sua estratégia de alocação. Tanto para alavancagem, quanto para proteção de carteira, quanto para você abrir mão de uma posição sua e não deixar de ter exposição naquele ativo, para encarteirar algum financeiro e diversos outros jeitos. Escuto muitas histórias tristes de amigos que investiram em opções e perderam tudo. Qual é o maior risco de se investir em opções? Então, para você investir em opções, você tem que entender que o seu maior risco é a alavancagem. Se você utiliza os contratos de opções, esse tipo de derivativos, de maneira inteligente, com alavancagem controlada e sabendo exatamente aonde você tem os seus maiores riscos, suas maiores possibilidades de retorno e entende a relação entre essas duas variáveis, tanto o risco quanto o retorno das suas operações, e mais especificamente você não corre o risco da ruína nessas operações, dificilmente isso vai acontecer com você. Dificilmente você vai ter uma perda permanente de capital, significativa do seu patrimônio. Então, é sempre importante se atentar na sua exposição financeira, né, nas operações com opções, o quanto você está alavancado e nas suas garantias. Então, agora eu vou ler mais uma pergunta aqui. Por que é importante monitorar a política no mundo dos investimentos? Então, essa aqui vou deixar para a Isabela responder, que ela manja disso bem melhor que eu. Valeu, Renan. Deixa que eu assumo daqui. Bom, por que a política é tão importante para o mercado financeiro? Vamos lá. Para muitos investidores, política pode até ser um assunto chato, mas fato é que ela é de suma importância para a Bolsa Brasileira. Aliás, um dos maiores fatores de influência de entrada e saída do capital estrangeiro aqui no Brasil se refere justamente ao andamento e à percepção sobre a política fiscal aqui do país, que é influenciada por onde? Por Brasília, principalmente. Então, é de suma importância acompanhar tudo o que acontece lá em Brasília. O Congresso, o Senado, o posicionamento dos ministros do governo federal. Tudo isso vai mexer com a Bolsa de algum modo. Só para ter uma ideia, duas das maiores baixas históricas da Bolsa foram influenciadas unicamente por decisões lá de Brasília. Em 2016, tivemos o Joesley Day, aquela delação do dono da JBS a respeito do ex-presidente Michel Temer. Em 2021, tivemos a anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo STF. Captou a mensagem? Então vem comigo, a gente vai ficar de olho em Brasília o tempo todo. Se o ato de investir bem pode ser resumido em comprar na baixa e vender na alta, por que muitos investidores acabam fazendo justamente o contrário? Então, ótima pergunta. Quando questionado sobre o que fariam caso o mercado caísse em, por exemplo, 50%, muitos investidores responderiam que essa é a hora de comprar, mas na prática poucos conseguem fazer isso. E assim, por que então o senso comum acaba não sendo a prática comum? Isso acontece em grande parte pela falta de um contexto que de fato afetaria a nossa forma de pensar. Talvez a ideia de se deparar com um número de 50% menor não te assuste tanto, mas uma queda de 50% causada por uma pandemia mundial, um ataque terrorista ou um colapso do sistema financeiro, com certeza vai te fazer se sentir diferente e, por consequência, te fazer pensar e agir de forma diferente. Nessas horas é que o conhecimento amplo de funcionamento dos mercados, da psicologia humana e da experiência entra em ação para que a razão não seja substituída pela emoção. Então bora para a segunda pergunta. Como conseguir juntar dinheiro? Outra pergunta muito comum. Um motivo muito comum apontado em pesquisas sobre hábitos financeiros dos brasileiros é a dificuldade de seguir um planejamento. Algumas pessoas simplesmente parecem ser mais disciplinadas que outras,
E se você tem dificuldade em seguir seus planejamentos, uma boa saída é deixar o máximo possível de decisões no piloto automático, para justamente evitar essa autossabotagem. O fato é que somos muito influenciados por nossos hábitos. Digo, se você tem o costume de comprar doces e deixar em casa, fica muito mais fácil se render um momento e sair da dieta. E de maneira semelhante, se você tem um cartão de crédito à disposição, fica muito mais fácil perder o controle dos gastos. Então, limite as tentações o quanto puder. Diminua seu limite ou livre do cartão de crédito, deixe agendado seus aportes para investimentos, não misture investimentos que têm diferentes propósitos e outras estratégias que sua criatividade permitir. Muitas vezes, restringir suas escolhas será a sua melhor escolha. Oi gente, meu nome é Júlia Maia e eu vou estar junto com vocês uma vez por mês respondendo algumas perguntas que vocês mandarem pra gente sobre esse tema. A primeira pergunta que a gente recebeu é: quais são as principais diferenças entre ETFs e fundos de ações? Os ETFs são fundos que replicam um índice. Isso significa que suas carteiras são compostas por uma cesta de ativos cujo objetivo é replicar o desempenho de algum índice de referência, como o Ibovespa, a principal referência na Bolsa de Valores. Nesse caso, ao comprar um ETF que replica o índice, é como se você adquirisse todas as ações que compõem ele de uma única vez. Essa modalidade de investimento possui o que chamamos de gestão passiva, em que o gestor do fundo é responsável por fazer os ajustes na carteira conforme alterações na composição do índice. Para investir em ETFs, basta ter uma conta aqui com a gente e acessar sua plataforma para negociar as cotas em bolsa. É só colocar o ticker do ativo no seu home broker e negociá-lo durante o pregão. Já fundos de ações têm uma estratégia voltada para oportunidades em renda variável e devem aplicar pelo menos 67% do seu patrimônio no mercado acionário e ativos relacionados, além de cotas de outros fundos de ações, fundos de índice ou BDRs. Diferentemente dos ETFs, esse tipo de fundo possui uma gestão ativa, ou seja, o gestor do fundo busca retornos acima do benchmark de referência. Por esse motivo, eles costumam ter taxas de administração um pouco mais elevadas. Para investir em fundo de ações, também é preciso ter uma conta com a gente, mas a aplicação deve ser feita via site ou plataforma, levando em conta o aporte mínimo do fundo e ficando atento aos prazos de aplicação e resgate que constam no regulamento e lâmina do fundo. A segunda pergunta que enviaram para a gente é: como funcionam os dividendos em fundos de ações? Antes de responder se fundos de ações pagam dividendos, vamos entender melhor o que significa esse tipo de rendimento. Os dividendos representam uma parcela do lucro líquido de uma empresa de capital aberto, distribuída proporcionalmente entre os acionistas. Quando você compra uma ação preferencial, aquela que tem o final 4, por exemplo, está garantindo o direito de prioridade do pagamento de dividendos. Nesses casos, o rendimento é creditado diretamente na sua conta da corretora. Já em fundos de ações, a dinâmica é um pouco diferente. Quando os dividendos são distribuídos, eles ficam sob responsabilidade do gestor do fundo, que geralmente reinveste esse valor em ações para impactar positivamente as cotas do fundo. Ou seja, você não ganha os dividendos em conta. Lembrando que esse é um quadro mensal, então semanalmente nós vamos abrir uma caixinha de dúvidas lá no Instagram para você enviar a sua pergunta e um dos nossos especialistas responder. Ah, e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, além de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Até mais!